paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um EBD Online para adultos. Meu tempo com redes sociais, meu coração com sonhos e amores, minha mente com metas e trabalho, sentimentos com alegrias e dores, minha atenção com opiniões, emoções de imaturas paixões, minha fé com o que é visível, meu corpo com o que é perecível. E quando vejo nada a ver contigo, mas pra minha carne fiz tantos favores, e eu dei mais uma desculpa, é o trabalho, tem com outros amores. Como posso estar te dando um amor tão fraco? Me perdoa, Deus. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. E partindo dessa breve reflexão, eu gostaria de trazer para nós o texto-chave do estudo bíblico de hoje. Marcos, capítulo 14, versículo 38 diz: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Algumas premissas. A tentação é sempre um desafio para o cristão. Há sempre a possibilidade de alguém ser vencido pela tentação. Jesus, como um homem, sofreu uma tríplice tentação. Jesus deixou princípios para vencer as tentações. Bom, o estudo bíblico é a tríplice tentação que Jesus venceu. Nós encontramos o texto que fala sobre a tentação de Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 ao 11. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. Então, o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: As Escrituras afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo, então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos da terra e as suas riquezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e o serviram. Amém, pela palavra do Senhor. Bom, a tríplice tentação de Jesus consistiu na dimensão física. Veja o que diz aí Mateus 4, versículo 4. Quando Jesus, irmãos, foi tentado, a Bíblia diz que ele já vinha alguns dias jejuando, 40 dias e 40 noites, e ele teve fome. E Satanás se aproveitou de uma necessidade de Jesus para o tentar. E ele fez a seguinte indagação a Jesus: Você pode transformar essas pedras em pães? Faça isso, em outras palavras, né? A Jesus responde: Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. No lugar de Jesus, você preferiria alimentar o seu espírito ou a sua carne? Pedras ou pães? A tríplice tentação de Jesus também consistiu na dimensão do eu, do ego. Como assim?
Veja o que diz Mateus 4:7. A gente vê que o diabo tem um diálogo com Jesus e ele diz o seguinte: em seguida, levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras afirmam: Deus mandará os seus anjos para cuidar de você, e nem os seus pés serão feridos. Ele estava tentando Jesus em quê? Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E sendo o Filho de Deus, ele era o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas. Ele estava tentando trazer à tona em Jesus algo muito comum em nós, o ego. Mas só que Jesus estava em espírito, só que Jesus amava a Deus sobre todas as coisas e sabia quem ele era. E ele diz a seguinte resposta a Satanás em Mateus 4:7. Mas as escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Apesar dele saber quem era, ele diz para Satanás que ele jamais colocaria em prova Deus, o seu Pai, o Todo-Poderoso. Porque ele não precisaria mostrar a Satanás quem ele era. Ele não precisava ter o seu ego inflado. Porque ele sabia quem ele era. Na dimensão espiritual, meus irmãos. Vejam só o que Satanás diz para Jesus. Depois, o diabo levou Jesus para um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos da terra e suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Nós sabemos que a Bíblia diz que só devemos prestar culto a Deus. E Satanás queria roubar o lugar de Deus. Queria que Jesus fosse um idólatra. Queria que Jesus tirasse o lugar que Deus ocupava em sua vida de primícia, de prioridade, de Senhor e colocasse o diabo. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós tiramos o Senhor do lugar de prioridade das nossas vidas e colocamos a nós mesmos. E cedemos, de certa forma, o apelo que Satanás estava proporcionando para Jesus naquele momento. Estava querendo que Jesus fosse um idólatra. E quantas vezes na nossa vida nós nos comportamos dessa maneira? Tiramos o senhorio de Deus e colocamos o nosso eu, colocamos qualquer outra coisa. Então, o que é que nós entendemos? Que Jesus venceu a tentação nos 3 aspectos. No aspecto físico, no aspecto do eu, vamos dizer assim, no físico, no corpo, né, a sua necessidade de comer, no seu eu, né, na sua alma, na sede das suas emoções, no seu ego. E por último, espiritualmente falando. Então, as armas que Jesus usou para vencer o tentador foi o poder do Espírito Santo. Veja o que diz aí em Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Lá no livro de Lucas, nós temos um detalhe que eu gostaria de trazer para os irmãos, que diz o seguinte. Fala sobre o mesmo episódio, mas Lucas ele escreve com mais minúcia, com mais detalhe, é o que ele diz. Lucas capítulo 4, versículo 1. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja lá o que diz os versos 14 e 18. Jesus voltou para a região da Galiléia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Veja o que diz o versículo 18, do mesmo capítulo 4. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos e libertar os que estão oprimidos. Nós percebemos que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele estava em jejum. Veja o que diz Mateus, capítulo 4, versículo 2. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ou seja, em jejum, Jesus venceu o tentador através da palavra. Veja aí as 3 respostas que Jesus dá diante dos banquetes, né? Das coisas que o inimigo oferece para ele.
capítulo 4, os versículos 4, ele diz: Jesus respondeu: as escrituras, ou seja, a palavra afirma que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Veja o versículo 7. Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Outra resposta, no verso 10. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, as armas que Jesus usou para vencer o tentador foi o poder do Espírito Santo, o jejum e a palavra. A tentação, meus irmãos, não importa a sua dimensão, será sempre vencida pela submissão à vontade de Deus e pelo uso efetivo das poderosas armas que o Senhor nos dá. As referências para esse breve estudo bíblico foi a Bíblia Sagrada e a revista, o livro de Silva, né, da autora chamada Gilvanete, Manual de Grupos Familiares, Enfoque Bibliocoteológico, Histórico e Prático, da editora Betel Publicações de 2011. Deus abençoe os amados.